Olá pessoal, tudo bem? E hoje, dia 9 de julho, nós fazemos memória a Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Provavelmente você, em alguma missa, em algum evento religioso, você já recebeu um cartãozinho com a oração de Santa Paulina e falando um pouco dessa santa que é mais conhecida, né, entre os brasileiros por ter estado exatamente em solo brasileiro. Mas Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, ela não nasceu no Brasil, ela nasceu na Itália no ano de 1865, na cidade de Vigolo Vataro, né, na Itália, e ela recebeu por nome de batismo, ela foi batizada com o nome de Amabile Lúcia Visitaner. Eu devo estar fazendo a pronúncia errada, porque eu não falo italiano, vocês sabem disso, mas foi esse o nome com o qual ela foi batizada. E lá no ano de 1875, ela emigrou para o Brasil com os seus pais. E eles chegaram ao estado de Santa Catarina, onde fundaram ali a localidade de Vigolo, nome dado àquela localidade onde eles chegaram primeiramente e que era a cidade onde ela havia nascido, né, o primeiro nome, que era Vigolo Vataro, e ali fundaram a localidade de Vigolo, que hoje, atualmente, é a cidade de Nova Trento, lá no estado de Santa Catarina. E após receber a primeira comunhão, a Amabile, então, ela ingressou para o apostolado paroquial, onde ela se dedicava a catequizar os pequenos, né, catequista de crianças, e também a visitar doentes. E após receber isso foi quando ela recebeu a sua primeira comunhão, e com a permissão do pai dela, havia um barão que tinha doado um terreno, e ela construiu então nesse terreno, ao lado de uma capela que tinha um casebre, onde ela se dedicava exatamente a instruir as crianças e a cuidar de doentes. E a sua primeira paciente foi uma mulher com câncer terminal que não tinha ninguém que lhe prestasse cuidados. Então, a Amabile, ela se dedicou a fazer isso. Lá nesse casebre ela rezava com as crianças e cuidava dos doentes. E em 12 de julho de 1890, considerada a data da fundação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, Amabile e uma amiga por nome de Virgínia, elas trabalhavam ali com enfermeiras. E 4 anos depois, Amabile, Virgínia, Teresa e uma outra jovem, elas fizeram então seus votos religiosos. E vale lembrar que essa foi a primeira congregação feminina fundada em solo brasileiro, porque até o momento tinha masculina, mas fundada em solo brasileiro foi a primeira feminina. E elas fazem então seus votos, e a Amabile, então, ela passa a usar o nome de Paulina do Coração Agonizante de Jesus. E como ela foi eleita superiora delas, então é Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus. E lá em 1903 ela foi eleita superiora geral. E como ela foi eleita superiora geral por toda a vida, né, da ordem em si fundada, ela também, após ela ser eleita superiora geral, ela se muda. De Santa Catarina, ela vai para o estado de São Paulo, onde ela passa a residir no bairro Ipiranga, e ali ela se dedica a cuidar dos órfãos, aos filhos de ex-escravos e a escravos abandonados que não tinham quem lhe prestasse cuidados. Conta-se que nesse período foi um tempo de muita oração, muito trabalho e que ela teve muitos e muitos sofrimentos. E ela passava por tudo isso com amor a Jesus, servindo àqueles menos favorecidos, em especial aos órfãos, os ex-escravos e escravos idosos abandonados que não tinham quem lhe prestasse cuidados, carregando tudo, com amor, com misericórdia, para que a ordem das irmãzinhas do Imaculado Coração fosse adiante, né? E esse era o carisma exatamente com que ele atuava. E Madre Paulina, aqui a gente já tem ela como madre, né? Porque ela tinha sido superiora e o nome que ela passou a exercer de Paulina. Madre Paulina, lá no ano de 1938, ela foi diagnosticada com diabetes e aí ela teve grandes sofrimentos físicos por conta da doença, né? Várias consequências. Dentre eles, ela teve a amputação do braço direito e também chegou a ter cegueira total. Ela perdeu a sua visão. E aí ela veio a falecer, fazer a sua Páscoa, em 9 de julho de 1942 e em 1991, que ela foi, então, beatificada pelo então Papa da época, João Paulo II, em Florianópolis, aqui no Brasil. E Madre Paulina, muito conhecida entre nós, ela nos deixa um legado de servir
com amor a Cristo na pessoa dos necessitados, na pessoa dos menos favorecidos. E entre as suas orações, ela tem uma oraçãozinha que pede justamente isso, que olhando para o Cristo, que a gente possa servir com amor e ser fiel na virtude do serviço. Porque muitas vezes aparecem muitas tribulações, muitas dificuldades, mas ela nunca se esqueceu de quem ela era. Mesmo que depois superiora, se tornando Madre Paulina, ela ainda era Amabile. Amabile que amava com amor profundo a Jesus Cristo e o encontrava na pessoa dos irmãos, tanto de crianças, mas também de adultos menos favorecidos, que aí a gente vê que ela dá início ao seu servir, né, pelo menos no que nos é narrado, a partir do momento que ela faz a primeira comunhão, ingressando no apostolado, já nessa vida de comunidade de serviço e instruindo crianças como catequista, catequizando os pequenos e visitando doentes. E depois tudo que ela faz é sempre voltado por aqueles que não tinham ninguém que olhasse por eles. E é assim que a gente precisa servir a Cristo. E é assim que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades desse mundo, a gente olha, vê o Cristo sofredor na pessoa do irmão e a gente estende a mão naquilo que nos é possível, naquilo que nos é permitido. O Senhor deu saúde, então que essa saúde também seja para poder levar um pouco de alento àqueles que de alguma forma não têm. O Senhor nos conduziu graça, comunidade, irmãos, que a gente possa também acolher aqueles que não têm ninguém que possam cuidar. Então, no dia de hoje, que nós possamos pedir a mesma coisa que ela pediu, que Jesus nos ajude, por auxílio do Espírito Santo de Deus, a termos fidelidade no nosso serviço, ainda que venham muitas dificuldades, ainda que sejam muitos as provações que a gente passe para servir, mas que a gente mantenha os olhos em Jesus e consiga vê-lo na pessoa do irmão sofredor. Então, no dia de hoje, nós pedimos: Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, intercedei por nós.